Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte: quem sabe que filme é esse que está aparecendo aí na tela? Quem souber, abre o Ghost, microfone e pode falar. Ghost, né? Do outro lado da Ghost, vida. Oh, vocês são bons de filme. Ghost, exatamente. Já falaram até a sequência, né? O Outro Lado da Vida. Olha só que interessante, esse filme foi lançado lá em julho de 1990, fez muito sucesso, né? Quem chorou quando assistiu esse filme? Quem chorou? Muita gente deve ter chorado. Mostra um relacionamento amoroso, um romance, e o rapaz morre, né? E por algum motivo eu já esqueci um pouquinho da história do enredo, faz muito tempo que eu assisti, mas o rapaz, o espírito dele volta, porque tinha ainda uma mensagem para falar para sua amada, e aí ele acaba incorporando em uma mulher, não é isso? Lembram disso? Nessa moça que aparece, eu esqueci o nome de todas. A moça é a Demi Moore, se não estou enganado. Aqui, o Patrick, a Demi Moore. A- Outra, Whoopi Gold. Como é o nome? O Whoopi Gold. Ah lá, pô, nossa turma aqui é cultura também. Exatamente, um filme que fez muito sucesso, mas será que é assim que acontece com a pessoa quando ela morre? A alma, há uma vida após a morte, que a pessoa morre e sai então do seu corpo um espírito, que esse espírito fica vagando, tem uma missão para cumprir e depois ele vai para o céu. Então, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre a morte. Eu espero que você fique bastante curioso, que você leia com bastante atenção os versos que nós vamos mostrar. Hoje nós vamos ler vários versos, tá bom? Porque nós vamos falar, o tema é esse, o sono da morte. Você vai perceber que o título não é só a morte, mas o sono da morte. Porque para aqueles que creem em Jesus, a morte é apenas um sono. E nós vamos ver que Jesus comparou a morte com um sono, tá bom? Vamos seguir e já vamos direto a esse tema, com o que Jesus comparou a morte. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler esses versos aí. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, seria até interessante ler o capítulo inteiro, se você quiser depois ler. É um capítulo muito bonito, de um evento muito marcante da vida de Jesus, né, enquanto ele esteve aqui na Terra. Um, um milagre, assim, como todos os milagres são incríveis, né? Mas esse é muito marcante, porque Jesus vence a morte, ressuscita alguém, né? Esse alguém era o seu amigo Lázaro. Então, nós vamos perceber, João capítulo 11, enquanto você encontra, está no Novo Testamento aí, um dos evangelhos, o último dos evangelhos. Jesus foi comunicado que seu amigo Lázaro estava doente. E aí acontece uma sequência de eventos. Tem algum voluntário que poderia fazer a leitura? João capítulo 11, verso 3. Quem seria o voluntário, o primeiro voluntário da noite? posso ler, Eliseu, tem um knife. Claro. Naifer, vamos lá. João 11, verso 3. Olha só que passagem bonita que nós vamos ver agora. Pode ler, Naifer. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha que Ao, verso. Bom, só esse, Naifer, por enquanto. E eu vou falando, aí você vai fazendo as demais leituras. As tudo bem. irmãs As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram informar Jesus que Lázaro estava doente, enfermo, e gravemente enfermo, ficaram preocupadas e mandaram informar Jesus. E o texto diz assim: aquele a quem amas. Bonito isso, né? A Bíblia apresenta Jesus com uma amizade muito íntima com esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, de fato, se identificava. Sempre que ele passava por essa região, ele passava na casa desses seus três amigos. Jesus ama todas as pessoas, mas esses três, eles demonstravam muito amor por Jesus, né? E então vem essa notícia. Elas mandam dizer: olha, Senhor Jesus, o seu amigo, aquele quem tu amas, está gravemente enfermo, tá? Então você precisa vir, porque ele pode morrer.
Agora leia para nós o versículo 6, Naifer, por favor. Versículo 6. Isso. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente ainda, se demorou 2 dias ao lugar onde estava. Ótimo. Jesus soube da notícia que Lázaro estava doente e ele não foi imediatamente. Ele ainda demorou 2 dias para ir até a cidade onde Lázaro estava, para se dirigir até o encontro de Lázaro. Jesus tinha um propósito, tá bom? Nós vamos perceber que tinha um propósito muito claro. E então passam esses 2 dias e acontece o que está nos versos 11 até o 14. Pode ler, Naifer, por favor. Isto dizia depois de. Um instantinho. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para descansá-la. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, esse dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivessem falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Muito bem, Naifer, muito obrigado. Olha, esse texto é muito esclarecedor, muito claro de como Jesus enxergava a morte. Jesus disse para os discípulos: Olha, nosso amigo Lázaro adormeceu e vou para despertá-lo do sono. Ou seja, Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e ele fala para os discípulos: Ó, nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos então dizem assim: Bom, se ele está dormindo. É porque ele deve ter melhorado, então ele está bem, né? Ele está salvo, está tranquilo. Então, Jesus percebendo que eles não estavam entendendo, a Bíblia diz: olha, Jesus estava falando sobre a morte, e então Jesus fala para eles claramente: nosso amigo Lázaro morreu. Você percebeu aqui? Jesus compara a morte com um sono. E Jesus, se você quiser ler toda a história depois, Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus o ressuscita. Bom, uma história muito bonita, uma ressurreição emocionante. As pessoas estão chorando quando ele chega, e Jesus faz essa ressurreição maravilhosa. Mas a lição para nós hoje é exatamente como Jesus enxerga a morte. É como um sono. Então, para o cristão, para mim e para você, que cremos em Deus, nós não precisamos nos desesperar diante da morte, que a morte é como um sono. Então, vamos lá, vamos falar algumas características do sono. Quem está dormindo não tem consciência das coisas que estão acontecendo ao redor, não é isso? Você está lá de olho fechado, a mente lá naquele descanso, há uma inconsciência quanto ao que está acontecendo ao redor. Também, quando você está dormindo, você não tem consciência do tempo, não é isso? Não sei se já aconteceu com você, algumas vezes eu cheguei em casa muito cansado, fui dormir bem cedo, 6 horas da tarde. Quando dá meia-noite, 1 hora da manhã, eu acordo achando que já é hora de levantar, já é hora de trabalhar, vou ver que nem deu a hora ainda, volta para dormir. Porque quem está dormindo não tem consciência do tempo que está passando, não tem consciência das coisas que estão acontecendo ao redor, tá? Essas informações são importantes para nós seguirmos. Então, com o que Jesus comparou a morte? Com o sono. Vamos seguir. Agora, nós precisamos entender o conceito de alma, tá? O que é uma alma? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro aí das origens, né? O livro de Gênesis tem muitas respostas importantes para os questionamentos aí mais relevantes da humanidade. Estão aqui no livro de Gênesis, né? As nossas origens. Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo 7. Gênesis, facinho de achar, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, o versículo 7. Nós temos que identificar nesse verso o que é uma alma, tá bom? Um voluntário para a leitura? Eu posso ler? Ah, pode, Leonardo, pode sim, pode ler. Capítulo 2, verso 7.
Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Ótimo. Eu vou ler a versão do Leonardo aí, é uma versão bem nova, moderna, né? Vou ler aqui na minha versão e acompanhe que a sua deve estar mais ou menos assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Observe aí, do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos lá, vamos para uma equação. Não sei se tem alguém aqui que é da área de matemática, é bom de matemática, né? Mas é uma equaçãozinha bem simples aqui, de somar. É assim, Deus pegou o homem e fez do quê? Qual o material que ele utilizou? Está escrito nesse texto. Do pó da terra, tá bom? Você sabia que o nosso corpo ele se identifica muito com a terra, viu? As propriedades são muito parecidas. Tanto que viemos do pó e voltamos para o pó. E a Bíblia diz que fomos feitos do pó da terra. Imagine, o Senhor nos fez ali, do pó da terra. E ele fez um ser, podemos dizer assim, né? Como se fosse um boneco sem vida. Ali, está pronto. Como é que veio a vida? O texto diz: Deus soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida. Percebe? Então fez lá o corpo do pó da terra, então soprou nas narinas a vida. De quem vem a vida? A vida vem de Deus, tá bom? Somente Deus pode dar a vida original. E ele deu para nós esse dom também de gerar vida, né? Mas originalmente só de Deus. Então Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, daquele corpo que ali estava, e o texto diz que o homem passou a ser alma vivente, certo? Então o homem não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. E isso é muito importante. Eu vou mostrar alguns detalhezinhos que decorrem desse texto para você. Olha só, dá uma olhadinha. O homem passou a ser alma vivente. Então nós temos a equação pó da terra mais fôlego de vida igual uma alma, tá bom? Isso é alma na Bíblia. Para a Bíblia, alma não é algo que fica vagando por aí, longe disso. Alma é o conjunto formado por pó da terra e fôlego de vida. Formou-se então um ser vivente, como disse lá a versão do Leonardo. O ser vivente é uma alma, bom? Então, vamos lá, olha só. E o homem passou a ser alma vivente. O homem, presta atenção nessa afirmação, não tem uma alma, ele é uma alma. Quantas almas estão aqui participando dessa aula? Cada um de vocês é uma alma, tá bom? Esse é o conceito. Quando então nós voltamos aqui nessa equação? Quando acontece a morte, que cessa o fôlego de vida, não temos alma. Também cessou a alma. Essa é a ideia, tá bom? A alma é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Então, alguns pensam assim: ah, mas a alma não morre, Eliselto, porque o que morre é o corpo, é só a matéria. Então, a alma continua viva. Esse também não é um conceito bíblico. Para a Bíblia, a alma morre. Porque, voltando, lembre-se que a alma é o corpo mais o fôlego de vida, mais a vida, tá bom? Então vamos lá, Ezequiel capítulo 18. Dá uma olhadinha nesse texto. Ezequiel, estamos aí no Antigo Testamento. Se você abrir no meio da Bíblia, abre mais ou menos em Salmos, aí você vai para o lado direito, vai passar por Isaías, Jeremias, são livros grandes, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, e aí chega em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 18, no versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A Rosana pode fazer a leitura? Estou vendo o dedinho aí.
Só abre o seu microfone, por favor. pois a vida, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é aquela que morrerá. Maravilha, Rosana. Gostei da sua versão. Alguma versão, no lugar de pessoa, está escrito alma? Alguém pode levantar a mão assim? Aí a Angélica, a Joségina, o Naifer. Percebe? Aqui, a sua Bíblia, Rosana, a sua versão já traduz direto alma como vida. Olha só, a minha traduz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Alma, então, para a Bíblia, é uma pessoa viva, certo? Tanto que a versão da Rosana já apresenta de forma direta essa expressão, a vida que pecar, essa morrerá. Então, recapitulando, o que é uma alma é uma pessoa viva, tá bom? Esse é o conceito bíblico aqui. A pessoa que morre tem consciência ou raciocínio depois que a pessoa morreu? Ela tem ainda consciência, raciocínio, ela está vendo o que está acontecendo. Abre lá em Eclesiastes. Olha, estamos em Ezequiel, volte para o lado esquerdo e você vai chegar em Eclesiastes. Eclesiastes vai passar ali por Isaías, Cânticos e Eclesiastes. Capítulo 9, versos 4 ao 6. Pode grifar aí na sua Bíblia esses versos, que eles são muito claros sobre esse assunto da pessoa que morre, da consciência ou não de quem morre, tá? Eclesiastes capítulo 9, versos 4 ao 6. Será que todos encontraram? Eclesiastes 9, versos 4 até o 6. Posso ler? Pode ler. Acho que já pode ler. Todos acharam? Ok. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha que verso incrível. Ele começa dizendo assim, Eliseu, dá para você repetir que eu perdi o versículo. certo, Eclesiastes capítulo 9, versos 4 até o 6. Eclesiastes 9, 4 ao 6. Logo no verso 4, ele já começa dizendo, olha, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Gente, olha, um cão não tem a menor chance contra um leão, né? Mas se o leão estiver morto, mais vale um cão. Cão Por vivo. menor que seja. Aí, falou alguma coisa, irmã José? Você falou um leão morto aí, mais vale, aí eu completei, um cão vivo. Um cão vivo, isso, acho que eu inverti, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto, ele começa dizendo. E depois ele fala, no verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. O texto é muito claro, tá bom? A sua memória, diz o texto, jaz no esquecimento, tá? Porque o corpo foi desfeito, as células neurais, tudo, o cérebro, tudo foi desfeito. O pó voltou para o pó, não é? E a vida, o dom da vida, nós vamos ver, volta para Deus, mas não há o morto, aquele que morre, não tem consciência de mais nada. O texto chega a dizer assim: bom, eu vou perguntar para você, aquele homem apaixonado, quando ele morre, ele continua tendo amor?
Ah, Eliseu, você está sendo muito duro agora, né? Olha para o versículo 6. Olha o versículo 6. Amor, ódio, inveja, que são os sentimentos humanos, né? Para eles já pereceram. Não há mais. Por quê? Porque a consciência se desfez. Isso é morte. Morte é o apagar total das luzes, é um sono profundo, né? Como Jesus já disse, um sono profundo, tá bom? Então, não há consciência após a morte. Aquele que morreu está morto mesmo. Mas esse conceito é ruim? Não. Isso é bênção, porque aquele que morreu está descansando, tá? Está dormindo e ele vai ressuscitar na volta de Jesus. Esta é a ideia da Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia apresenta. A esperança está aí. A pessoa que morreu, ela não vai para um lugar e fica sofrendo, né? O conceito de purgatório, não. E nem vai direto para o céu, porque se ela fosse direto para o céu, por que que Jesus precisaria voltar e ressuscitá-la? Já parou para pensar nisso? O conceito de que a pessoa morre e vai direto para o céu não é compatível com a volta de Jesus e ressurreição de mortos. Porque se a pessoa já estava no céu, aí ela teve que voltar para a terra para ressuscitar, não é compatível, né, o conceito. A Camila abriu o microfone. Ah, eu ia fazer uma observação que, assim, não tem nada mais sobrenatural, visível aos nossos olhos que a morte, né? Tem gente que duvida, enfim, da existência de Deus, mas a morte, assim, não tem como negar, né? É tão sobrenatural, é bem divino mesmo. É incrível, né? Mas vamos lá. Então vamos seguir. Agora eu convido você para ler, ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7. Capítulo 12, versículo 7. Quem que acabou de ler? Foi a Rosana, é isso? Foi a Rosana que leu, Rosana? Não foi eu que acabei de ler. Ah, foi a mas a Eclesiastes Rosana, 9. Rosana leu a anterior, né? Eu vou pedir para a Foi. Rosana para ver como é que vai estar na versão dela. Rosana, capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastes mesmo, tá? Eclesiastes 12, verso 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Olha que interessante. Aqui é um texto muito bonito. A minha versão fala assim, ó. Bonito assim, bonito no sentido de esclarecedor, né? Claro que a morte não é algo bonito, mas o texto é esclarecedor, olha só. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus e o deu. Então, quando a pessoa morre, se desfaz aquela equação. O pó volta para o pó. A pessoa vira pó, né? Volta para o pó. E o espírito volta para Deus. Aí alguns veem esse verso e dizem assim: aí, Eliseu, tá vendo? Aqui é um espírito. Sai o espírito da pessoa e vai para o céu. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra original aqui para espírito quer dizer sopro, fôlego. É semelhante ao que aconteceu lá em Gênesis capítulo 2 que nós acabamos de ler. Que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, tá bom? Então agora quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o dom de vida, que é esse sopro de Deus, volta para Deus. Mas ele não é algo consciente. É simplesmente a respiração da pessoa, é a vida, tá bom? É o dom da vida. Por isso que a expressão ela pode ser traduzida também como sopro. O Então, espírito pode ser traduzido aqui como sopro. Alguém chamou? sou eu, Ricardo. Oi, Ricardo. Só uma curiosidade aí, né? A Sim. palavra aí original, se a gente estudar um pouquinho ali, ela é ruá, e ela é traduzida como pneuma, né? Que vem de pulmão, né? Realmente de ar, assim. Então, realmente, assim, é a questão de tradução aí, que o original é realmente relacionado a ar, né? Respiração, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Ricardo. Então, é aquela equação de Gênesis, quando Deus fez o homem, criou-se uma alma vivente, a morte é desfeita a equação. O pó volta para a terra e o fôlego de vida
volta para Deus. Claro, não é mesmo? Eu acho uma. Eliselton, Sim, posso fazer uma pergunta? No caso, pode. quando ocorre a morte, há essa separação. E na volta, de Cristo, há essa junção novamente? Exatamente. Ah, Perfeito. Perfeito. É, perfeito. Ah, o quê? Obrigada. Eu não a entendi. ressurreição é um milagre de Deus, tá? E ele vai juntar novamente É, o corpo, né, com o fôlego de vida, o dom de vida que vem de Deus. A Ana chamou? Alguém É, te... não, é a dúvida que a Camila falou. Foi eu. A dúvida que a Camila disse então, o sopro volta novamente para o corpo? Eu não entendi. falhou um pouquinho a Alô? sua. Oi? Pode falar de novo, Ana. Tinha falhado o que você disse. Ó, o que a Camila disse, a dúvida sobre o que a Camila disse, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Agora sim. É que tava Oi. cortando, acho que era a internet. Pode falar, Ana. Então, sobre o que a Camila disse, que há separação. E aí depois o fôlego de vida volta novamente? É isso? Sim, na volta de Cristo, o dom de vida é dado novamente. Bom, lembra que quando Jesus volta é tocar na Ah, trombeta, os mortos ressuscitam. Então, Jesus dá novamente o dom de vida para a pessoa, a vida, certo? Essa expressão aqui, ó, e o pó entendi. volte à terra, né? Como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gente, deixa eu ligar a minha tomadinha aqui, senão vai cair a minha energia. Só um minuto. Esqueci. Eliselton, aproveitando, Pode falar. que você está aí colocando a tomada, né? Eu Isso, tive pronto. uma experiência que é marcante, né? Acredito que alguém aqui também deva ter tido, de ver uma exumação de um corpo, pessoalmente, assim, e é forte a imagem, né? Então, aí você imaginar que isso pode ser constituir também é algo bem milagroso, né? Que É chama milagre. bastante atenção. Exatamente. Por isso o milagre de Lázaro é tão importante, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. É E verdade. então, se você lê depois lá o João 11, as pessoas dizem, chegam a dizer assim, mas Senhor, o Senhor mandou abrir aqui o túmulo, já está cheirando mal. Mas aí Jesus fala, É, abra, e ele chama Lázaro para fora e ele ressuscita perfeito. Tá bom? Então, essa obrigada. é a ideia, o poder de Deus para ressuscitar. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu slide aqui. Pronto. Agora, gente, eu tenho certeza, para muitos aqui, eu estou falando algo diferente, porque nós temos na nossa mente a teoria de que a alma é imortal. E agora eu vou apresentar para você um conceito fortíssimo, tá bom? Eu considero algo assim, para muitos vai ser novo e revelador. Onde teve início a teoria, então, de que a alma é imortal? Tá? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Gênesis capítulo 2. Agora, máxima atenção para esses textos. Nós vimos claramente que uma alma é um fôlego de vida, mais o pó da terra, e que a morte é se desfazer essa equação, e a quem morre não tem consciência, quem morre não sabe o que está acontecendo ao redor, a morte é comparada a um sono, tá bom? Agora então, e essa teoria de que a alma fica vagando por aí, ou vai para o céu, ou ela evolui, né? Há uma teoria de que a alma vai sempre evoluindo também. De onde veio essa teoria? Você vai descobrir agora. Então, Gênesis capítulo 2 versos 16 e 17, eu vou fazer a leitura e vou explicar, tá? Diz assim, deixa eu encontrar o meu aqui. Está escrito, Gênesis 2, perdão, abri em Êxodo. Vamos lá. Gênesis 2, versos 16 e 17. Disse mais, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente Morrerá. morrerás. Está escrito aí? Então Deus chamou ali Adão e Eva e disse: Olha, não, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Um dia nós vamos estudar esse evento com muita riqueza de detalhes. Mas o jardim era um lugar perfeito. Adão era perfeito, Eva também, viviam em harmonia, felicidade e tinham o jardim do Éden inteiro para usufruir, para cuidar. E o texto diz que eles podiam comer de todas as árvores do jardim. Mas o Senhor colocou ali uma árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para eles: dessa árvore não é para comer, não é para tocar, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Certamente morrerás. Então, Deus foi claro: vocês vão morrer se comerem dessa árvore. Bom, acontece o que está agora no capítulo 3 de Gênesis, que é a queda do homem, o dia, talvez o dia mais triste da história da humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 1 até o 5, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, para por aí. Eu vou até abrir aqui a minha telinha para eu ver vocês. Deus falou claramente para o casal: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Aparece um dia a serpente, você sabe a história. Nós vamos estudar ainda a origem do mal e nós vamos, assim, detalhar bastante esse texto aqui. Mas Eva estava andando pelo jardim e uma serpente começou a falar com ela. E a serpente disse para ela: É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Então Eva disse: Não, posso comer de todas, só não posso comer da árvore que está no meio. Porque no dia que eu comer, o Senhor disse que eu vou morrer. Então a serpente falou isso daqui: certamente não morrereis. Percebe? Deus falou: vocês vão morrer. E a serpente diz: não morrereis. E a serpente ainda continuou: porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os olhos de vocês, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gente, aqui está a origem da doutrina de que a alma não morre, certo? A serpente, é com a serpente que nasce essa doutrina de que a alma não morre. Deus disse que morre, e a serpente disse que não morre. Observe mais uma coisa importante. Serpente fala. Você já viu alguma cobra falar? Cobra é um bicho bem feio, né? Horripilante, né? A carinha dela é bem estranha, né? Não sei o que vocês acham. Eu não acho nada bonito. Tem umas Fala aí, cobrinhas, Marciano. Lisel. Tem Hã? umas cobrinhas que é braba, viu? Tem aquelas Sim. umas. É, exatamente. Mas é o seguinte, você nunca deve ter visto uma cobra falar, porque elas não falam. Por que que essa cobra falou? Então eu vou te falar algo assim assustador também. Posso falar abertamente? Claramente? É a primeira sessão espírita da história. É a primeira vez que um corpo é incorporado, que um ser toma conta do corpo de um outro ser e fala pela sua boca. O próprio Satanás tomou conta do corpo daquela serpente e falou pela boca dela. Se você ler depois Apocalipse capítulo 12, verso 7, vai dizer que Satanás é a antiga serpente. Então ali
É a primeira sessão espírita. Um espírito incorporando um corpo e falando ali as teorias espíritas, o embrião da teoria espírita, e que está até hoje, que tomou a Terra inteira. E hoje nós assistimos novelas, as doutrinas são espíritas, assistimos filmes, as doutrinas são espíritas, como o filme que eu te mostrei no comecinho do nosso estudo. É a serpente falando: a alma não morre. Você, na verdade, vai ser igual a Deus. A doutrina espírita diz que a pessoa, quando ela morre, ela evolui. E ela vai sempre evoluindo até se tornar um dia como Deus. É ali que tem a origem a doutrina espírita, tá bom? Lá no Jardim do Éden. E essa doutrina é tão forte que toma o mundo inteiro hoje. E se você for analisar, até muitas igrejas que estudam a Bíblia, igrejas evangélicas, ainda acreditam na teologia da imortalidade ou na teoria da imortalidade da alma, tá? Agora, a Bíblia é tão clara sobre esse assunto que lá no antigo Israel era expressamente proibido consultar os mortos. E quem consultava os mortos poderia até mesmo ser condenado à morte. O que é consultar o morto? É ir num centro, num lugar onde a pessoa fazia uma consulta com alguém que já havia morrido. Abra sua Bíblia em Levíticos 19, verso 31. Estamos em Gênesis. Deixa eu ver, eu estou assustando alguém com o que você está conhecendo hoje? Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 19. Levítico, você está em Gênesis, é um pouquinho para frente. Ó. Gênesis, Êxodo e então Levíticos. Levítico, no capítulo 19, versículo 31. Alguém pode ler para nós? Levítico 19, 31. Quem poderia fazer a leitura? Ah, eu posso ler. Camila. Ó, Levítico 19, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A minha versão diz assim, ó: não vos voltareis para os necromantes. Alguém tem essa versão? Necromantes? Necromantes são aqueles que consultam os mortos, tá bom? Não vos volteis para quem consulta os mortos. Agora, o 20, vamos ver, versículo 6. Pode ler para nós, Camila. 20, versículo 6. Quando uma alma se virar para os seus adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Ótimo. A sua versão, a minha versão novamente apresenta como os necromantes. Vamos para Deuteronômio. Estamos em Levíticos, um pouquinho para frente. Levíticos vai passar Números e então Deuteronômio. Pode continuar com você, Camila. Deuteronômio 18, versos 9 ao 12. Pode ler? Pode. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo, e o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações ao Senhor, teu Deus, as lança fora diante de ti. As lança fora diante de ti.
Olha só que interessante. Então, Deus estava preparando o povo. Olha, vocês vão entrar numa terra, na terra prometida. Quando vocês entrarem ali, não façam como as outras nações que não têm conhecimento da verdade. Não consultem adivinhadores, necromantes. Aqui diz, não consulte os mortos, tá? Não vá nessas pessoas que consultam os mortos. O que quer dizer isso? Hoje as pessoas consultam os mortos? Sim, com a mesma forma, o mesmo formato que se fazia no passado. É feita uma reunião e as pessoas invocam ali a presença de quem já morreu. E muitas vezes essa pessoa que morreu se manifesta, não é? Fala coisas que só ela sabia, que só às vezes a esposa está consultando o marido que faleceu, ou vice-versa, e falam coisas que só as pessoas no íntimo ali sabiam, e isso na Bíblia é proibido consultar mortos. Bem, então você deve estar pensando aí, né? Se o morto não sabe de coisa alguma, o que a pessoa consulta quando ela vai lá consultar o morto numa sessão? Quem que fala com ela? E O agora? demo, Ó, eu coloquei de novo aqui a imagem, né? Vamos lá. Olha essa pergunta. Se não é o espírito da pessoa, que nós já vimos que não é, quem então tem se manifestado nas reuniões espíritas? Abre em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento. Bom, fique bastante atento que tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. É 1 Coríntios no capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Vamos esperar um pouquinho, que esse é um texto um pouco mais difícil de encontrar, né? Se alguém tiver com dificuldade, é só pedir a minha ajuda, que eu te ajudo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Será que todos acharam? Alguém gostaria de fazer a leitura? Quem sabe alguém que não leu ainda? Angélica? Pode ler, Angélica. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Muito obrigado, Angélica. Observe como é perigoso ir consultar os mortos. O versículo 14 diz que Satanás ele tem poder para se transformar, inclusive se transformar em anjo de luz, diz o texto. Então, quando uma pessoa vai consultar um morto e o morto fala ali algumas coisas para ele, revela algumas coisas, quem que na verdade a pessoa está consultando? Satanás. o inimigo. Você vê? Que perigo? O morto está lá descansando, descansando, inconsciente, né? Mas não é ele que está respondendo. É o inimigo quem está respondendo, o mesmo que falou com a serpente. Por isso é muito perigoso consultar mortos. Por isso que a Bíblia proíbe expressamente consultar mortos, tá? Olha esse texto de Hebreus. Esse é maravilhoso. É outro texto para você grifar na sua Bíblia. Hebreus está aí pertinho de Coríntios. Coríntios vai para o ladinho direito. Você está em Coríntios, passa para a sua direita, e você vai chegar em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, verso 27. A pergunta é: quantas vezes a pessoa morre? Porque a teoria da reencarnação diz que a pessoa nasce, morre, depois ela reencarna em outra pessoa. Muitas vezes a pessoa reencarna até em um animal. Há poucos dias eu vi alguém que crê nessa doutrina, né? Dizendo que provavelmente o seu animalzinho era algum parente reencarnado.
Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, verso 27. Quem poderia ler para nós? Alguém poderia ler? Eu Rosana? posso. Ah, Cleide? Então tá ótimo, Uhum. Cleide. O próximo, E então, pode ser a Rosana, tá? 9, verso 27. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muito obrigado, Cleide. Olha só o que diz a Bíblia. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas, Uma disse aí? só vez. Uma só vez. E depois disso, o juízo. Então, não existe essa história de que a pessoa morre, reencarna e morre, reencarna e morre. E olha só o perigo dessa teoria que eu vou te mostrar agora. Nós temos quantas vidas para viver bem, para viver felizes, para aproveitar a família, para pregar o evangelho, para entregar a vida nas mãos de Deus. Quantas vidas? Uma só. Depois disso, a Bíblia diz: é o juízo, amigo, acabou. Aí Deus vai decidir se está salvo ou está perdido, está nas mãos de Deus. Agora, aquele que crê na reencarnação, bom, ele acredita que vai ter uma segunda chance, ou uma terceira chance, uma quarta, em outras vidas, e não vai ter. Por isso é mais uma estratégia do inimigo aí para que as pessoas se percam, não tenham conhecimento da verdade. Então nós temos uma só vida, você só tem essa vida. E a sua vida é única. Sabe que são mais de 8 bilhões de pessoas na Terra e você é único. Sabia que se pegar o fio de cabelo seu, nenhum outro fio de cabelo de nenhuma pessoa da Terra é igualzinho o seu? A sua digital é única. Nenhuma outra pessoa na face da Terra tem um dedinho igual ao seu, assim, ó. Se olhar essas marquinhas do seu dedão, você vai ver que nenhuma outra pessoa tem um dedão igual. O seu olho, tá bom? O seu olho, nenhuma outra pessoa na Terra tem um olho igual ao seu. Você é único. Não só as pessoas que vivem hoje, mas nenhuma pessoa que já colocou a planta do pé nessa terra é igual a você. Não é incrível isso? Você vê como a pessoa é importante para Deus, nós somos únicos, especiais. E aí vem o inimigo e fala: não, faz o que você quiser, porque você tem uma outra chance, você tem uma outra vida, outra chance para. Não, não. Nós temos só essa vida para viver. Depois disso, meu amigo, é o juízo, é a volta de Cristo. Ou estamos salvos, ou estamos perdidos. Por isso temos que escolher viver bem agora, viver certo hoje, tá bom? Então vamos lá. Estamos chegando ao final do nosso estudo. Quantas vezes a pessoa morre? A pergunta? Uma só. A Bíblia é clara, direta, né? E esse estudo, ele é muito forte para algumas pessoas que não tinham esse conhecimento, que acreditavam ainda na vida após a morte. Mas nós temos que lembrar desse texto aqui de João, capítulo 8, 32. Conhecer a verdade é importante, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que está participando desse curso, você está conhecendo a verdade. E a verdade está te libertando, tá bom? Dessas falsas doutrinas, desse conhecimento que nós somos assim atacados todos os dias. A Bíblia nos apresenta o caminho, tá? Deixa a verdade libertar você. Olha só, existe uma solução para a morte. E qual é essa solução? Esse é o nosso último texto de hoje. Voltemos lá para Coríntios. Você está em Hebreus, vai para o seu lado esquerdo, mas é 1 Coríntios agora, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 até o 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 até o 54. Quanto você vai achando? 1 Coríntios 15, 52 ao 54. Eu quero te contar uma experiência que eu tive. Uma vez não, esse ano ainda, no comecinho desse ano, é, uma pessoa faleceu, um senhor. E uma amiga chamou eles, você não pode dizer algumas palavras no velório? E era uma pessoa que vinha fazer tratamento aqui em Olímpia,
E ele tinha só duas filhas. Aqui o velório foi com 7 ou 8 pessoas somente. E eu disse, vou sim, peguei a Bíblia, levei e apresentei um resumo desse estudo que nós fizemos hoje, um resuminho. E disse assim, olha, eu não me lembro o nome da pessoa, mas que estava no caixão, né? O seu João aqui, por exemplo, ele não está sofrendo, eu disse. Ele está descansando. A Bíblia apresenta a morte como um sono profundo. E esse homem estava sofrendo com câncer, estava sofrendo bastante. Então eu disse, agora ele está descansando. E agora ele descansa no pó da terra, e quando Jesus voltar, Jesus vai decidir o seu caso. E Jesus é amor. E ele vai ressuscitar essa pessoa. E agora nós que estamos vivos, nós aqui precisamos estar prontos, preparados. E falei ali então, fiz uma oração, a família, claro, se emocionou, e depois as filhas vieram falar comigo e disseram: Olha, essas palavras nos tranquilizaram tanto, porque meu pai sofreu já tanto e nós ficamos com medo dele ainda continuar sofrendo depois da morte. E agora nós entendemos que ele morreu e ele está descansando. E quando Jesus voltar, Jesus vai decidir o caso dele. Foi exatamente, amém, que vocês entenderam. Porque há pessoas que ficam perturbadas com um parente, um ente querido que morreu. Será que ele está sofrendo? Não está? Não, meu amigo, fique calmo. Confie em Deus. A pessoa está descansando, sem sofrimento, sem angústia, aguardando a volta de Jesus. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 até o 54, diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Esse texto é lindo porque ele fala da volta de Jesus. Nós lemos só a parte final: Jesus voltará nas nuvens. E num determinado momento a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E a Bíblia diz que eles ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptível quer dizer sem a corrupção que esse nosso corpo possui, defeitos, né? Problemas. Ressuscitará perfeito. E nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Como num piscar, você deve ter piscado agora. Rapidamente nós somos transformados, o texto diz. E desse corpo mortal, agora sim, quando Jesus voltar, ele vai ser revestido da imortalidade. Jesus nos dará a imortalidade, tá bom? Então a solução para a morte é a volta de Jesus. E Jesus já venceu a morte. Por isso nós podemos acreditar. Ele ressuscitou Lázaro. E além de ressuscitar Lázaro, ele próprio ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Então, esta é a palavra que deve nos confortar. Se você já perdeu alguém, fique calmo, tranquilo. Ele não está sofrendo, esse seu ente querido. E Jesus vai voltar. E a morte será vencida na volta de Cristo, tá bom? Jesus voltará nas nuvens dos céus. Eu quero que você sempre tenha essa esperança no seu coração, porque esse é o tema central da Bíblia. Jesus, o nosso Salvador, tá bom? Jesus está voltando. Que Deus abençoe você. Gostou do nosso estudo? Maravilhoso. É um estudo revelador, não é mesmo? Eu convido Sim. você, caso alguma dúvida tenha ficado, pode mandar uma mensagem naquele mesmo número do WhatsApp que chega o link para você, que na medida do possível nós vamos responder, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite. Vamos orar para terminar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado,
Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da tua palavra. É muito bom, Senhor, como nós percebemos que conhecer a verdade nos liberta das falsas teorias e nos leva para os caminhos do Senhor. Bom Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que acabou de ouvir esse estudo. Que esta verdade entre no coração e traga conforto e esperança. Abençoe também, Senhor, os que irão assistir à gravação. Dá-nos, bom Pai, uma boa noite de descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito boa noite. Amém. Boa Amém. Durma noite. bem. Que Deus abençoe você. Amém.